Mas é uma coisa que se a criança tem essa consciência, lógico, ela tem 10 anos, a gente tá falando de crianças maiores, mas consciência no sentido de cuidado corporal, de saber que esse músculo existe e que a gente precisa cuidar, só que ele tá lá dentro e a gente não vê. Exato. Né? Então, assim, ele tem funções muito importantes e ele tá fazendo o piso da nossa pelve. Então, já dá para imaginar que ele tá o tempo inteiro trabalhando e que a gente precisa cuidar. Exatamente. A gente conversa tanto sobre assoalho pélvico, quanto que é importante para a sexualidade, quanto é importante para a nossa saúde como mulher, mas o que será esse assoalho pélvico? Gente, eu recebo muitas perguntas sobre assoalho pélvico e a gente vai inaugurar hoje um quadro diferente, um bate-papo super gostoso, bate-papo com a Lili, tá? E para me desvirginar aqui nesse novo quadro, eu também vou trazer uma mulher linda, maravilhosa, loira, radiante, Juliana Domingues. Muito obrigada! É um prazer estar estreando com vocês. Estamos tirando a virgindade. Tirando as virgindades juntos, entendeu? É assim, quando a gente tira a virgindade juntas, a gente acha que sabe muita coisa, sabe? Sobre nada, entendeu? Então, se a gente errar alguma coisa aqui, tá tudo certo, viu? Estamos em casa, né? Estreando juntas, tá tudo certo. Muito bom! Gente, a Juliana é fisioterapeuta, a gente trabalha junto, tá? A gente faz vários atendimentos aqui no consultório e a gente vai trazer um pouco da nossa experiência como profissionais aqui da parte da saúde para você que começa a entender um pouco do que é esse assoalho pélvico, como trabalhar esse assoalho pélvico. A gente vai fazer alguns vídeos, tá? Então esse é o primeiro de alguns vídeos que a gente vai trazer sobre essas informações, exatamente porque muita gente pergunta, fala assim, doutora, você fala tão bem do assoalho pélvico, que a gente precisa exercitar esse assoalho pélvico. Mas o que é isso? Como é que eu faço esses exercícios? Como é que eu coloco essa rotina no meu dia a dia? E é por isso que eu trouxe a Juliana. Então, Ju, fala um pouquinho de você aí. Quem é a Juliana Domingues? Quem é a Juliana Domingues? Vamos lá. Então, eu sou fisioterapeuta pélvica há 18 anos já, e essa entrega a minha idade, né? Eu sou mais novinha, como aparento. Então, eu sou fisioterapeuta pélvica há 18 anos, me especializei em reabilitação do assoalho pélvico, então a gente vai falar bastante dessa musculatura e como manter essa musculatura saudável e como é importante, né, Lili? Opa! Ela escondidinha, a gente nem vê, nem imagina a importância que ela tem. Exato. Então, eu finalizei agora o meu mestrado também em assoalho pélvico em mulheres com endometriose. Então, a gente pode até conversar um pouquinho, que é uma musculatura que acaba sendo também alterada e causando algumas disfunções quando a gente tem endometriose, porque como músculo, como qualquer músculo do corpo, ela também responde com tensão. Então, às vezes, a gente tem casos de dor na relação sexual por tensão do assoalho pélvico. Exato. Então, a gente também vai conversar sobre isso. Então, eu tenho bastante experiência na área de saúde da mulher com disfunção de assoalho pélvico e a gente vai dar bastante dica de como manter esse assoalho pélvico saudável. A gente não precisa esperar ter uma disfunção, né, Lili? Para descobrir que esse músculo existe. Então, vamos cuidar para a gente evitar que lá na frente a gente tenha alguma disfunção. Acho que isso é a mensagem mais importante, né? Com certeza. E sabendo, então, que é tão importante que a gente trabalhe esse assoalho pélvico e que a mulher precisa entender desse assoalho pélvico, eu diria assim, então, primeiro, o que é? O que é isso? O que é assoalho pélvico? Que é o tão falado assoalho pélvico. Exato! Então, o assoalho pélvico ele é um conjunto de músculos, tá? Quando a gente fala em musculatura do assoalho pélvico, a gente tá falando em um conjunto de músculos. Eu vou trazer uma pecinha aqui para ajudar a gente, tá? Então, o assoalho pélvico, como o próprio nome diz, assoalho ele é o piso da nossa pelve. Ele fecha a nossa pelve, então a gente imagina... Posso levantar ali? Claro, opa! A gente imagina que aqui tá a minha pelve, aqui tá a região anterior, aqui a região posterior, cóccix. Tudo que fecha essa região de forma inferior é músculo, e é o músculo do assoalho pélvico, tá? E ele é importante porque ele tem algumas funções importantes, porque ele vai estar sustentando os nossos órgãos pélvicos. Então, você imagina que ele é um músculo que está o tempo inteiro fazendo força, uma ação super importante que a gente não imagina. E aí, Lili, eu gosto de comparar o músculo do assoalho pélvico com o nosso tríceps. Tríceps. Tá. Tríceps. Acho que algumas mulheres quase nem fazem força nesse músculo, pois né? Então, o que acontece? E ele tá ali, né, sofrendo ação da gravidade o tempo inteiro, porque tudo que a gente faz, ele tá ali embaixo. Uhum. Se a gente nunca fizer nada no nosso tríceps, vai chegar uma hora que a gente vai dar o tchau e ele vai balançar. Uhum. Aí a mulher se incomoda, fala, nossa... mas o meu tríceps tá mole, meu Deus, o que eu faço? Ou seja, quando ele já começou a incomodar, a mulher vai atrás para fazer alguma coisa. O assoalho pélvico, ele é a mesma coisa, só que ele tá ali escondidinho, a gente não vê,
E ele tá exercendo uma função super importante que é sustentar bexiga, reto e útero, Olha só. tá? Então ele tá o tempo inteiro trabalhando e a gente nem faz ideia. Então a gente imagina, se um músculo que tá o tempo inteiro trabalhando e a gente não cuida dele, se eu nunca fizer nada na vida, vai chegar uma hora que ele vai ficar flácido. Ele vai sofrer. Só que se ele vai sofrer, eu tenho órgãos ali que dependem dessa sustentação, né? E é que podem levar a algumas disfunções que a gente vai comentar. Legal. Então, para isso, a gente precisa cuidar desse músculo para sempre. Homens, mulheres, independente da fase da vida, a gente não pode esperar ter alguma disfunção para cuidar dessa musculatura. E seria interessante que durante as aulas, né, que as crianças conseguissem identificar essa musculatura. Aula de educação sexual, que a gente fala tanto que é importante que a criança tenha, se as meninas ali de 12, 13 anos já começassem a ter consciência dessa musculatura, a minha filha chegou outro dia pra mim e falou: mamãe, eu espirrei e escapou um xixi. Olha só. Com 10 anos. Aí eu já fisioterapeuta pélvica, Você fala, né? meu Deus! Meu Deus, peraí, Luma, vem cá, filha. Alguma coisa tá errada aqui. Né? Peraí, filha, vamos fazer isso, contrai, Agora relaxa. relaxa. Mas o que acontece? A gente sabe que a criança tem essa coisa de não parar de brincar pra fazer xixi. Mas é uma coisa que se a criança tem essa consciência, lógico, ela tem 10 anos, a gente tá falando de crianças maiores, mas consciência no sentido de cuidado corporal, de saber que esse músculo existe e que a gente precisa cuidar, só que ele tá lá dentro e a gente não vê. Exato. Né? Então, assim, ele tem funções muito importantes e ele tá fazendo o piso da nossa pelve. Então, já dá pra imaginar que ele tá o tempo inteiro trabalhando e que a gente precisa cuidar. Exatamente. Eu queria só fazer uma analogia que você falou do tríceps. Essa semana mesmo, eu tava fazendo exercício, né? E eu faço exercício com personal, tal. Eu já faço exercício já há muito tempo. E ele fala: nossa, Lilian, você tem facilidade de ganhar musculatura aqui no seu bíceps, no seu tríceps. Não é toda mulher que consegue isso. Eu falei assim: não, mas não é só a mulher fazer os exercícios e ela vai conseguir? Daí ele falou: não. Tem muita gente que passou a vida inteira sem fazer esse tipo de contração. E a hora que vai fazer, por mais que você faça o exercício, ela contrai musculatura acessória. Exatamente. E não o músculo que a gente está solicitando para o exercício. E eu faço uma analogia que eu acho que é muito do assoalho pélvico também. Uma mulher que nunca fez exercício de assoalho pélvico, mesmo que agora ela fala: não, agora eu vou começar a fazer, é possível que ela não acione a musculatura certa, exatamente, né? Você fez uma analogia perfeita, Lili. E essa questão do tríceps, ela começa a compensar com outros músculos porque ela nunca usou. Exato. E o assoalho pélvico é a mesma coisa. E aí, quais seriam os músculos acessórios que a gente utilizaria? Então, vamos pensar aí quais são os músculos estabilizadores da nossa pelve. Então, que fazem com que a gente levante, com que a gente ande. Então, o que a gente tem? A musculatura da parte interna da coxa, abdômen, glúteos e a coluna que é a lombar. Muitas vezes a gente pede para essa mulher fazer a contração de assoalho pélvico, o que ela faz? Primeiro ela prende a respiração, depois ela contrai glúteo. Às vezes ela até salta da maca e o assoalho pélvico relaxado. Nada aconteceu, nada se mexeu. E por isso é super importante, se a gente tem a consciência desse músculo, e aí o que você falou, né, Lili, quando ela passa a vida inteira sem recrutar o tríceps, quando ela vai recrutar depois de tantos anos, ela nem sabe como fazer. Exatamente. E o assoalho pélvico é a mesma coisa. Se a gente passa a vida sem se conectar com ele, sem saber que a gente tem... Volta e fala de novo, só pra não encostar no microfone. Gente, desvirginando. Desvirginando. Quando a gente desvirgina é assim mesmo. A gente erra. Eu quase coloquei a mão no seu peito aqui, ó. Isso aí. Então, a gente... Até perdi o fio da meada que eu tô falando agora. Então, o que acontece? Se a gente não se conecta e sabe que tem uma musculatura lá dentro e que ela responde ao relaxamento, à tensão, ao aumento da pressão intraabdominal, isso é super importante. Se a gente falou que ele tá fazendo o piso da nossa pelve, que um dos órgãos que ele sustenta é a bexiga, aí eu vou dar um exemplo clássico, um exemplo que assim, muitas mulheres vão até falar: nossa, isso já aconteceu comigo. Eu tô conversando com você e de repente eu espirro. O que acontece quando a gente espirra? A gente tem um aumento da pressão intraabdominal, o que ela faz? Ela empurra tudo pra baixo. Isso. A tosse. A gente tosse, põe a mão na barriga pra você ver e dá uma tosse. A gente mexe a barriga. E a gente empurra tudo pra baixo. Esse assoalho pélvico precisa ter condições de suportar esse aumento da pressão intraabdominal. Porque se o assoalho pélvico tá fraco, eu tô com a bexiga cheia, e aí eu tenho uma crise de rinite, começa a espirrar. O que pode acontecer? Ele tá empurrando a bexiga. Meu assoalho pélvico tá fraco, eu posso perder xixi. Então, assim, são funções que a gente, infelizmente, acaba dando conta que existe um músculo aí quando a gente tem uma disfunção. E não é o que a gente quer. A gente quer cuidar
para ter aí, a gente vai falar também, né, disso, né, Lili, que o assoalho pélvico também, ele também participa da nossa sexualidade. Opa! Então, o assoalho pélvico saudável permite com que eu tenha uma qualidade de vida sexual muito mais satisfatória, com que eu excite mais, eu lubrifique mais, eu tenha mais orgasmos. Olha que né? legal, tá vendo? Então, é uma outra função aí da musculatura do assoalho pélvico. Um assoalho pélvico saudável vai me permitir ter uma vida sexual de qualidade. Então não preciso esperar tossir, perder xixi para fazer exercício de assoalho pra fazer pélvico. exercício de Eu assoalho posso pélvico. fazer quando eu tiver os meus 10 anos e sem perder xixi. Começar a ter consciência que existe um músculo ali, né? A criança, se ela, na hora que ela tá aprendendo o corpo humano, eu tava com a minha filha esses dias fazendo lição. Gente, não seria interessante explicar que aqui embaixo da nossa pelve a gente tem um piso, né? A gente fala pra criança que é o piso da nossa pelve. E é um músculo que a gente precisa cuidar. Quando a criança já for uma adolescente, ela já vai saber que ali tem uma musculatura que é importante para a vida da mulher. Porque eu falo, gente, isso é para a vida, tá? Exatamente. E quando mulheres chegam com alguma queixa, né? Por exemplo, uma coisa boba que elas falam, ai, Ju, mas é só quando eu tuço, é uma gotinha. Vamos desconstruir que perder uma gotinha é normal, que não é normal. Não é normal. Gente, perder urina não é normal, tá bom, gente? Coloca isso na cabeça, vamos repetir. Perder urina não é normal. Não pode, assim, mas são mulheres jovens, mas Ju, é só uma gotinha. Não, mas não é nem pra ser uma gotinha, não é pra perder. Hoje você perde uma gotinha, aí você não faz nada, aí você entra na menopausa, o que acontece? Aí eu falo, você quer começar a usar fralda? Daqui a pouco, nossa, Ju, que horror. Não é que horror, você precisa cuidar. Exatamente. Né? E aí que vem esse, poxa, perder urina é normal depois que eu fique idosa, depois da menopausa. Não, gente, não é normal nunca. Né? E aí eu fico enlouquecida com essa crença, né, que a gente tem que, mas olha, eu já tive 3 filhos, Ju, eu já tive 3 filhos, já passei por gestação, eu já engordei, ok, não tá ok. Né? Então vamos cuidar desse músculo pra gente não ter esse tipo de disfunção. Tá o homem também, né? A gente sabe que aqui a gente vai falar bastante da saúde da mulher, mas o homem também, o homem acaba procurando fisioterapia pélvica quando? O homem, ele é muito pontual, são 2 questões importantes. Quando ele faz uma cirurgia de retirada de próstata, aí ele começa a ter perda urinária, ou quando ele tem disfunções sexuais. Exato. Que pro homem é muito pesado, né? É bom, então, exercício pro o homem exercício pra do assoalho disfunção. pélvico também é bom. Quais seriam essas disfunções? Disfunção erétil, ejaculação precoce. Olha. Tá? Então, assim, quando o homem ele faz a contração do assoalho pélvico, é visível. Porque o pênis mexe também, né? Na mulher, tudo é mais difícil, tá tudo lá dentro. Então, assim, a percepção do assoalho pélvico pra mulher é mais difícil. Então, acho que por isso que a gente tem essa coisa de passar a vida sem saber que a gente tem esse músculo. Então, né? deixa eu até te perguntar uma coisa, sabendo um pouquinho aí do homem, tá? Ainda tem bastante coisa pra te perguntar aqui, tá? Tá bom. Do homem, então, você me falou que ele é bom, os exercícios do assoalho pélvico são bons pra também ter a sustentação desses órgãos, se tiver incontinência urinária ou se tiver uma disfunção erétil, né? Então, se ele acaba perdendo a ereção no meio da relação, ou tem se dificuldade, né, em ter uma ereção, às vezes até para começar, né, uma ereção suficiente para poder penetrar. Tá. Né? Então, assim, o exercício do assoalho pélvico, o que é uma contração muscular? Qualquer uma. Ele é uma bomba, né? Porque você traz sangue para a região, você traz oxigênio, você traz nutriente. Então, o homem que faz o exercício de assoalho pélvico, eu atendi por muito tempo homem, hoje eu tô focada no atendimento das mulheres. Mas a primeira coisa que os homens melhoraram, eles falaram, é a questão sexual. Olha que legal. E ele foi me procurar pela perda urinária. Mas, obviamente, quando a gente pensa em pelve, eu questiono também a questão. Mas é verdade, Ju. E eles falam super sem graça, eles morrem de vergonha, né? Ainda mais que uma terapeuta mulher, né? Acho que eles ficam meio assim, né? Eles já chegam meio, né? Aí você tem que quebrar o clima. Olha, que a gente faz tudo, tá tudo bem. Mas foi um desafio pra mim trabalhar com homem. Eu falei, não, ficar só com as mulheres. Eu imagino. E aí eles falam, Ju, eu senti que melhorou. E eles ficam meio sem graça de falar, né? Ele tá mais duro agora, ele tá mais firme. Com a contração de assoalho pélvico. Que e legal. Eles fazem pra vida, porque eles entendem, né? Melhorou a questão urinária. Às vezes, dependendo da extensão do câncer de próstata, né, Lili, a gente sabe que tem lesão nervosa, lesão esfíncter. Às vezes esse homem não fica completamente seco, mas a gente vai melhorar a qualidade de vida dele. Mas pra sempre ele adota isso. E homens são os melhores pacientes, Lili. Você falou pra ele fazer, ele faz. Eles fazem. Porque ele quer sair da terapia logo. Ele quer ser livre de você logo. Eles são
Nossa, eles são super dedicados. E eles vão fazer exercício pra vida inteira, você pode ter certeza. Ai, olha que legal. E aí uma curiosidade, durante a prática do exercício, tá? Tanto homem quanto mulher, sabendo que na hora que você tá fazendo exercício, você tá movimentando aí circulação sanguínea local. Dá pra ficar excitado por conta só do exercício? Será que o homem fica com o pênis ereto, a mulher fica mais molhadinha por causa do exercício? Durante o exercício? É, durante o exercício. Olha, já tive mulheres que falaram, nossa, Ju, mas a gente vai fazer algumas práticas aqui? Aí você vai lá, que eu vou mostrar. Aí vocês vão ver na prática se vocês vão ficar mesmo ou não, entendeu? Depois aí vocês contem pra gente. Ó, já coloca nos comentários. Quem já for fazendo, já coloca, ó, eu faço exercício e fico excitado. Tem já um vai exercício colocando. específico que a gente pega bem a região de assoalho pélvico mais superficial, que se insere ali no clitóris. E aí a gente consegue perceber melhor. Aí já tive algumas pessoas que falaram, nossa, Ju, mas isso é excitante. E é uma técnica de antecipação da excitação que eu vou dar depois também. Então, antes de você ir, você sabe que vai rolar, e você já pode fazer um pouco de exercício, já dar aquela animada, né? E aí fica mais fácil de lubrificar, a relação fica mais gostosa. Então, assim, é saúde sexual. Você tem um assoalho pélvico saudável, é saúde sexual também, né? Muito bom. Ju, me fala uma coisa. Você falou, então, de alguns fatores aí, a gente passou meio por cima, que poderiam até prejudicar o assoalho pélvico. Você falou, mulheres que tiveram partos e que tiveram gestações. Me fala um pouco quais são os fatores de risco, né, para que a gente tenha alguma lesão aí desse assoalho. Será que tem alguma coisa que a mulher, ao longo da vida dela, ela vai conseguir evitar de ter esse tipo de complicação? Fala um pouquinho pra mim. Então é importante até falar, eu dei esses exemplos, mas isso não quer dizer que são coisas que tem que acontecer, porque eu, por exemplo, tenho 3 filhos. Isso não quer dizer que, nossa, tem 3 filhos, o assoalho pélvico dela é ruim, ela vai perder a urina. Não é nada disso, mas é que são coisas que as mulheres falam meio que se conformando em ter. Mas assim, o que a gente sabe é, por exemplo, o aumento do peso. Se a gente falou que o assoalho pélvico sustenta tudo isso, quando eu tenho um aumento do peso abdominal, por exemplo, eu tenho uma sobrecarga maior, né? Então, quando a mulher vem com queixa de incontinência urinária de esforço, por exemplo, e é uma paciente que está acima do peso, eu falo, olha, perder o peso vai melhorar até essa questão do assoalho pélvico, porque é sobrecarga. Só de perder peso, você melhora a condição, porque tá sobrecarregado, tá empurrando tudo para baixo, né? Então, por exemplo, eu falei de exemplo de gestação, todo mundo fala, eu tive parto normal. Um parto vaginal bem conduzido, né, Lili, ele não é determinante para você ter uma incontinência urinária, por exemplo. Mas se eu tiver, por exemplo, uma laceração grau 3 igual grau 4, que a gente tem uma laceração da musculatura mesmo, e aí eu posso desenvolver alguma disfunção do assoalho pélvico? Pode, tá? Mas por isso que é super importante a gente ter essa consciência de já treinar o assoalho pélvico antes. Legal. O assoalho pélvico funcional, pós-parto, mesmo de uma situação que teve uma intercorrência, um uso de fórceps, um trabalho de parto na fase da coroação ali mais prolongado, se eu tenho um assoalho pélvico funcional, eu vou ter muito mais chance de recuperação do que uma mulher que não tem nem a percepção de ativar esse músculo e um assoalho pélvico que já tá fraco. Exato. Tá? Olha que legal o que a Ju tá falando aqui, gente. Porque o que acontece? Tem muitas mulheres que têm medo do parto normal, exatamente porque falam, não, vai acabar com a minha vagina, eu vou ficar com uma vagina larga. Pode ser que aconteça, não vou dizer para vocês que não vai acontecer de jeito nenhum, mas existem formas da gente diminuir esse risco, né? Então, assim, o parto normal, ele é um risco para você ter lesão de assoalho pélvico? É. Comprovadamente é, tá? Tem formas de eu evitar? 100% não, mas a gente tem formas da gente evitar ao máximo, que seria preparar esse assoalho pélvico. Exatamente. E a Ju tá trazendo aqui, né? Então tem técnicas da gente preparar esse assoalho pélvico durante a gestação, né, Ju? Exatamente. A gente sabe que esse assoalho pélvico ele tem uma potência e uma capacidade de distensão, de flexibilidade de até 250 vezes. Uou! É muita coisa. E é o que eu realmente passo uma melancia, é isso? Os homens falam, nossa, eu não quero nem ver, eu tenho aflição, como é que pode esticar desse jeito? Gente, ele tem esse potencial genético. O que a físio vai fazer? Vai trabalhar para com que ele atinja esse potencial genético sem ter nenhum trauma. Ótimo, perfeito. E assim, perfeito. a gente consegue. E assim, eu vou falar até de um caso de uma gestante que eu atendi que voltou para mim, aquela que super se cuida. Não quero voltar logo no pós-parto. Calma, relaxa, eu tenho um bebê agora. Porque as pessoas, é engraçado que elas esquecem que elas vão ter bebê. Mas quando que eu posso voltar? Eu falei, então, você vai ter que ter bebê, você vai ter bebê para cuidar. Você exatamente. Não vai poder voltar elas vão saber disso a hora que chegar o bebê. Porque ela chegar fala, e agora? Quando é que vai fazer físio? Não dá nem pra pensar, né? Exatamente, não dá pra pensar. E ela voltou depois de, acho que não teve um mês pós-parto, ela voltou e eu avaliei o assoalho pélvico dela. Ele tava perfeito.
feito, era um assoalho pélvico que Olha que contraía legal. e que relaxava, mas ela preparou esse assoalho pélvico durante a gestação. Então é isso que é importante. A gente tem risco de ter lesão? A gente tem, mas se eu preparei esse assoalho pélvico, eu consigo diminuir esse risco e outra, eu consigo ter uma recuperação muito mais rápida. Ó, muito bom, hein? Tá? Isso é Então mais fica a dica, gente. Até se você tem alguma questão, parto normal, parto cesárea, independente de parto normal, parto cesárea, vamos trabalhar esse assoalho pélvico. Porque ele, inclusive, ele é bom também para cesárea, né? Porque Exatamente. independente do tipo de parto, você tem o risco da gestação. A né? gestação por si só é um risco. Exatamente. Então, quando todas as pacientes falam, ai, Ju, mas o que você acha do parto via vaginal, do parto cesárea? Ele vai ser um risco? Eu falo, a gestação por si só é um risco. Por quê? Porque eu tenho uma sobrecarga em cima desse músculo, que é um útero que vai crescendo cada vez mais e está pressionando o assoalho pélvico para fora. Então, mesmo a mulher que ela tem liberdade de optar pelo parto que ela quer, né, Lili? Mas mesmo a mulher que fala, eu quero uma cesárea, eu não vou precisar cuidar do meu assoalho pélvico? Não, vai cuidar do mesmo jeito. E os índices de mulheres que têm perda urinária de esforço pós-cesárea, eles Exato. existem, né, Lili? Exatamente. Eles existem e as pessoas têm essa crença, mas eu não mexi na vagina, o bebê não passou por lá, tá tudo certo. Não é bem assim. A gestação por si só, ela é um risco. Então, toda mulher precisa cuidar desse assoalho pélvico. Exatamente. Né? E eu ainda colocaria alguns outros riscos, tá? Para a parte da incontinência urinária, também para ficar aí de olho. Se você tem algum antecedente na sua família que tenha incontinência urinária, que tenha prolapsos, se você já teve incontinência urinária no seu passado, pode ser que mesmo que você, ok, eu trabalhei meu assoalho pélvico, tá legal, mas você tem um risco de ter no futuro, não dá para parar de fazer exercício, tá? Então o exercício ele é para sempre mesmo. Pô, doutora, que chato nada, você tá cuidando da sua saúde, tá? Exato. Do mesmo jeito que é importante que você faça exercício no seu corpo inteiro, a vida inteira. O corpo foi feito para se mexer, o músculo foi feito para contrair, vamos usar o nosso corpo para que ele foi feito, certo? E aí eu dou ainda mais algumas outras coisas que seriam interessantes, que é o tabagismo, tá? O que acontece com o fumo, né? Com a nicotina? Ela diminui a elasticidade do colágeno. Então a gente vê muitas pessoas que fumam e que têm rugas, e que tem mais fraqueza, a pele mais fina. Isso acontece também na região genital. Você tem uma fraqueza maior na sustentação dos seus órgãos, você tem a pele um pouco mais fina, então a uretra fica um pouco mais aberta. Então, gente, toma cuidado com isso. Então, tosse crônica, né, Lili? Exato. O fumo leva a tosse crônica e a gente não falou que a tosse está empurrando tudo para baixo o tempo inteiro? Uhum. É mais a tosse crônica é um indicativo, como a obesidade é mais um risco também. Exercícios de alto impacto. Opa, isso também. Também, né, Lili? Olha, gente, não é nada contra o CrossFit em si, não, tá? Não é isso, É que a gente vê muitas pessoas iniciando o CrossFit, e isso não é só o CrossFit, é qualquer tipo de exercício de alto impacto, sem nenhum tipo de preparo prévio, tá? Então, do mesmo jeito que você não vai fazer o CrossFit ou qualquer outro exercício sem preparar, né? Faça essa avaliação inicial, né? Então, faça primeiro essa avaliação do seu assoalho pélvico, se ele suporta tudo isso de peso, porque é muito comum ter mulheres com incontinência urinária só de começar a fazer exercício de alto impacto. Exatamente. E aí, Lili, é uma coisa interessante que você falou pra gente falar. Cerca de 30% a 40% das mulheres não têm consciência do assoalho pélvico. Eu já atendi muitas atletas que vieram para mim, atletas jovens, que iniciaram crossfit ou até tenista. Eu atendi uma tenista outro dia com queixa de incontinência urinária, mulheres fortes, saudáveis, ativas. E aí eu vou avaliar o assoalho pélvico delas, o assoalho pélvico delas é forte, Lili. Nossa. Só que elas não sabem usar o assoalho pélvico. Olha Ninguém só. nunca ensinou. Não sabe contrair, não sabe contrair. relaxar. E essa tenista em especial, a hora que a gente faz muito treino dinâmico, a gente vai fazer um pouquinho depois. Ah, garota. A gente faz muito treino dinâmico. Na hora que ela conseguiu entender que ela precisa usar o assoalho pélvico em determinados momentos, ela parou de perder urina. Olha só. Rápido, né? Porque assim, Porque é só consciência, né? consciência, ela tem um assoalho pélvico, ela é uma mulher ativa. E a gente vê muito isso, né, Lili? Outro dia veio também uma moça que faz crossfit e ela veio me mostrar os exercícios de olha só esse e tal. Eu falei, tudo bem, eu não tenho nada contra. Só me diz uma coisa, você tá contraindo seu assoalho pélvico? Só isso que eu quero saber. Exatamente, não é nada contra o exercício. É saber se você consegue contrair durante o exercício, é só isso. É aprender a usar o músculo, né? E a usar ao nosso favor. Exatamente. É isso, não é que a gente vai proibir, mas precisa passar
passar por uma avaliação antes, né? Com certeza. Então todo mundo me fala, tem algum exercício que você contraindica, Ju? Não é que eu contraindico, mas vamos aprender a usar o músculo que vai te proteger. Até porque se é uma coisa que te dá prazer, você não vai querer parar de fazer porque você tá perdendo xixi, né? Exatamente. Então, Ju, eu sei que a gente tá falando aqui. Tem Muito. muita gente que tá querendo saber como que contrai esse assoalho pélvico, como a gente identifica. E a gente vai falar no próximo vídeo. Então vamos falar sobre exercícios que a gente pode identificar essa musculatura dentro da nossa própria casa, saber como trabalhar esse assoalho pélvico. E a gente vai dar muitas dicas para vocês. Não percam o próximo vídeo. Estarei aqui ainda com a Juliana Domingues. Até o próximo vídeo. Beijos!